A notícia do presídio, Toniel, é de grande importância, mas ainda vou hoje ter o foco, que foi o grande foco hoje, da educação. Lúcio falou bem aí sobre a problemática da saúde, mas a gente percebe que todos nós, onde, desde o início desse mandato, onde a gente colocou aqui nessa casa todos os dados, e esses dados, queridos vereadores, é de grande importância quando o conselheiro, o presidente Jorge, colocou, são 18.258.709. Então, são 18 milhões na receita do município. Desses 18 milhões, a gente viu aqui que o nosso secretário se diz que se está tendo um desajuste nas receitas. Se está tendo um desajuste nas receitas e não está tendo nada na educação, que desajustes são esses? Onde é que estão esses 18 milhões? Então não podemos dizer, porque se dissesse, não estou pagando o salário, mas estou fazendo a reforma, é uma situação. Mas não está fazendo a reforma, não está tendo a merenda de qualidade, não está tendo a carteira, não está tendo material pedagógico, não está tendo professor em sala, não está tendo o espaço recreativo. E o dinheiro? Se não pode pagar os professores. E também quando coloquei sobre a legalidade do desconto das faltas, foi justamente ele veio me explicar a legalidade do sindicato. Eu perguntei judicialmente, a justiça mandou descontar as faltas. A paralisação foi considerada ilegal? Não, foi apenas considerada pelo secretário de Finanças e de Administração. E o povo fica, quando colocou bem, sobre o processo seletivo, onde tinha nomes que saiu na primeira lista. Na segunda lista saiu, na terceira o nome sumiu. E hoje tem gente sem processo seletivo. Então essas indagações que volto a dizer, a sociedade tem sentido a necessidade de uma mudança de postura dos gestores públicos, no tocante dos gastos públicos, sobretudo na saúde e na educação. Vamos olhar a página da transparência e perceber que continua lá, 18 milhões. E onde coloquei, quando a vereadora Marileide questionou 675 mil, mas foi apenas um repasse no dia 20/8. E o Fundeb havia passado um repasse no início do mês de 1 milhão. E hoje, dia 25, mais 1 milhão. Então as receitas estão claras e não podemos fugir delas, onde estão aqui entregando ao município hoje. Na conta do município hoje tem 3.150.000. Então, é nesse sentido que a gente volta a perceber. É bonito, professor Cosmo, falar de planejamento, do Plano Municipal de Educação, de falar que precisa redimensionar, mas a forma como está acontecendo, como nossos servidores saem de sala de aula pelo diário oficial e onde os alunos ficam ali sem aula chorando, alunos especiais, alunos que precisam de ter um apoio e que estão há 2 semanas ainda sem aula, porque ainda tem, como ele mesmo falou, 40 ainda para ser colocado na sala. Estamos no final do mês de setembro. E como é que esse comprometimento do ano letivo vai acontecer? Falou bem o presidente Jorge. Como é que os professores vão continuar dando sábado letivo? Não vão dar, porque não estão recebendo. Se eles não estão recebendo nenhum salário, imagine os sábados letivos, que são hora extra. Foi por isso que nessa casa, quando fizemos os questionamentos dos planos de cargos e salário, e quando a gente fez o questionamento, que nesta casa, até mesmo me ausentei para não votar, porque teria que vir um retroativo na lei dos professores, ficou dizendo que tinha que acreditar no governo. Ficou dizendo que o governo tinha palavra. Ficou dizendo que o governo ia cumprir com o retroativo dos professores. Se não está cumprindo agora com o salário, o retroativo, vão esquecer? E o que vai fazer? O que fizeram com a receita de janeiro a junho do repasse de 7,97 e que não foi dado para os servidores?
E agora se atrasa os salários, não só dos efetivos, mas dos contratados. Contratados, coitados, estão mendigando. Cesta básica, 3 meses. Não se aguentam mais. Então esta casa, presidente, precisa sim tomar uma posição. Precisa sim ir aos órgãos competentes, mandar os ofícios que for necessário, ao MEC, ao Conselho de Educação, à Fundeb, e mostrar para onde estão indo o dinheiro do Fundeb de Barreiras. Não podemos mais dizer que já se passaram, vamos dar um tempo. Acabou o tempo. Como falou bem, 9 meses já se nasceu uma criança e Barreiras não nasceu nada. Apenas a escuridão. Apenas o caos na educação, na saúde, na infraestrutura. E não podemos dizer que conclamamos aqui, os meus colegas vereadores, que começamos a exigir sim o respeito do Poder Executivo. Não adianta a gente visitar as escolas, falar nesta tribuna e nada mudar. Chega de ficarmos passivos, aguardando as nossas reivindicações sejam cumpridas pelo Executivo de forma intuitiva. Precisamos de compromisso com o Legislativo. Precisamos dizer que estamos aqui, temos voz e temos que usar dessa voz para que o gasto público seja cumprido. Temos lutas importantes a serem travadas. Precisamos convencer o Executivo Municipal de que o cumprimento das leis não é a mera liberalidade, é um dever. É um dever. Algumas de nossas batalhas serão ainda travadas, porque o Executivo tem adiado o debate. E o caso do projeto que prevê os cargos, salário, isso nem se fala mais, porque não se consegue nem pagar o dia, nem os salários dos servidores. Então, esse avante, essa tramitação por absurda falta de política de governo. Portanto, esse é um exemplo do nosso dinheiro que está sendo gasto na educação. E o vereador Lúcio está certo. O prefeito Tom Henrique está na China cumprindo a agenda, ótimo. Mas Barreiras precisava dele aqui, cumprindo o compromisso com o nosso município. Não podemos deixar a população do jeito que está, com desmando de secretariados, fazendo o que quer, com assessoria de comunicação. E o desmando, ele não pode, ele é o único responsável pelas atitudes de todo o seu secretariado. Quando o próprio presidente do conselho diz que convoca o secretário de Finanças e Administração, e lá não responde. Que voz vai ter um conselho se não consegue entrar dentro das finanças? Por que esconde tanto as finanças do município? Porque lá está verdadeiro, sim, o dinheiro público. E esse dinheiro público tem que ser mostrado para onde vai e para o que está gastando. E tenho certeza que essa sinalização que temos, que o Fundeb, que deveria pagar 60% os professores e 40% a investimento, não se paga professor e não há investimento na educação. E aí não podemos entender o que é que está acontecendo. Os professores ficam às ruas todos os dias com paralisações, com greve, fecham pontes e faz de Barreiras o caos maior ainda. É a semana de trânsito de Barreiras, é a semana da tragédia, é a semana que Barreiras recebe o privilégio de ter em Barreiras apenas discussões ainda sobre salário. E, queridos vereadores, como membro da Comissão de Educação, não adianta mais, como falei bem, visitar. Relatórios foram feitos, escolas, coitadas, já não aguenta mais tantas reivindicações. E o que é necessário que a gente realmente saia a voz e realmente procurarmos fazer ofícios e junto aos órgãos competentes, procurar dizer para Barreiras que temos aqui um poder legislativo atuante e que podemos fazer muito mais, não só na educação, na saúde e na questão do presídio, como é isso.